Gerar aqui um pouquinho de assunto. A gente vai falar agora, deixa eu buscar aqui o meu roteirinho, da pesquisa Quest que saiu, deixa eu buscar aqui, olha lá. Pesquisa Quest divulgada hoje mostra que 86% dos brasileiros reprovam as invasões da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Houve uma redução de 8 pontos percentuais desde aquele ano. Em fevereiro de 2023, 94% dos brasileiros desaprovavam o fato. Em dezembro de 2023, 89% reprovavam as invasões. Mas mesmo depois de 2 anos dos ataques, a desaprovação supera os 80%, tanto entre os eleitores de Bolsonaro quanto entre os de Lula. Entre os bolsonaristas, a desaprovação permanece alta e alcança 85% dos entrevistados. Entre os que votam em Lula, o percentual é de 88% de entrevistados que reprovam os atos. Ainda de acordo com a pesquisa, 50% dos brasileiros acham que Bolsonaro teve influência no episódio, contra 39% que isentam o ex-presidente de culpa. Em dezembro de 2023, 47% acreditavam que Bolsonaro teve algum envolvimento com os atos, enquanto 43% rejeitavam a hipótese. Thales, são interessantes esses dados. Eu até vou te pedir um comentário depois que a gente voltar do intervalo, mas já deixo a pergunta formulada aqui, porque nos Estados Unidos a gente vê o quanto essa reprovação caiu, surpreendentemente caiu, mas aqui no Brasil ela continua firme. Depois do intervalo, vou te pedir para comentar, deixa só a gente voltar a reunir todo o nosso público. Estamos de volta. Gente, agora vamos gerar um pouco os assuntos, vamos para a política, porque tem assunto importante. Eu estava comentando aqui no intervalo uma pesquisa Quest divulgada hoje que mostrou que 86% dos brasileiros reprovam as invasões da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. A redução em relação ao impacto que teve na época, ela é até relativamente pequena, 8 pontos percentuais. 94% dos brasileiros desaprovavam essas cenas, né, bárbaras que a gente está vendo aí em dezembro de 2023 e hoje são 86%, né? E em fevereiro de 2023 eram 94%. E a desaprovação supera os 80%, tanto entre eleitores de Bolsonaro quanto entre eleitores de Lula. Thales, a gente, né, comentava isso durante ali o intervalo para quem está na internet. Nos Estados Unidos, as pesquisas mostram surpreendentemente que teve uma queda na desaprovação, né, depois do Capitólio, como se as pessoas meio que relativizassem isso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a desaprovação continua alta. Ao que você atribui? Olha, primeiro as descobertas posteriores que aumentaram o espanto da população. Havia um envolvimento do Bolsonaro, foi sendo comprovado ao longo desse tempo. Agora, e aí é que eu acho que reside o ponto mais curioso dessa pesquisa. Primeiro, entre os eleitores do Bolsonaro, a desaprovação aparece igual ou superior a 85%. É muita gente que votou no Bolsonaro e que desaprova os atos golpistas. Isso achei bastante curioso. Mais ainda, depois você vai ver que os eleitores de Bolsonaro se tornaram mais severos com o tempo do que antes em relação ao Bolsonaro. Tudo isso é por causa das descobertas que foram feitas, que foram aparecendo, né? Vai se descobrindo mais e mais coisas envolvendo, e até entre os eleitores dele, ele caiu de 43% para 34% aqueles que não acham que haja influência do Bolsonaro no golpe. Quer dizer, ele foi perdendo no eleitorado dele. Não é mais
houve a polarização, não é mais só na questão da polarização. O pessoal do PT, o pessoal que votou no Lula, esse pessoal caiu um pouco só. Não, caiu muito a crença no Bolsonaro entre os eleitores do Bolsonaro. Isso é que eu acho bem curioso nessa pesquisa. É um dado muito interessante mesmo. Vou chamar para conversar com a gente, Thales, a professora Luciana Santana. Professora Luciana é cientista política, professora da Universidade Federal de Alagoas. Professora está em Belo Horizonte, Minas. Muito obrigada por participar conosco nesse início de ano, professora. Acho que a senhora devia já estar nos acompanhando, acompanhou os dados ali da pesquisa Quest e queria jogar para a senhora a provocação do Thales, né? De como os próprios eleitores de Jair Bolsonaro desaprovam o 8 de janeiro e desaprovam a atuação de Bolsonaro. Ao que a senhora atribui isso? Bom, primeiro, bom dia, Raquel, bom dia a todas as pessoas que eu estou acompanhando, Thales. Bom dia. Acho que hoje é um dia importante, né? Eu acho que a própria premiação, acho que diz muito sobre esse tema, né? Eu acho que ele casou bem aí com essa temática. E acho que algo que reforça, inclusive, essa percepção mais permanente, né, de contrariedade ao que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, tem a ver também com a própria história política brasileira, né? O Brasil viveu uma ditadura, né, de 64 a 85, né? Os Estados Unidos, né, não teve essa experiência como o Brasil, né? E um atentado às instituições como aconteceu, isso quer queira ou quer não, tem impacto com toda uma geração, né, que sofreu na pele aí, né, a violência política, né? Então acho importante chama atenção, claro, né, que mesmo aqueles eleitores de Bolsonaro, e a gente sabe que muitos desses eleitores que votaram em Bolsonaro não necessariamente são tão radicais, né? Porque a gente sabe que a gente tem aí vários desses eleitores que votaram em Bolsonaro em rejeição a Lula, né? Mas que são pessoas que tendem aí a maior moderação, né? Então isso é um dado importante que essa pesquisa traz. Isso é interessante, né, Thales? Mostra que as pessoas... o quanto essas investigações da Polícia Federal podem estar influenciando nisso, né? Quando elas mostram, por exemplo, planos para matar Lula, matar Alckmin, prender, matar Alexandre de Moraes, o quanto essa radicalização pode estar tirando força da figura política de Jair Bolsonaro e fazendo manter viva essa desaprovação a esses atos. E mostra também, e até remeteria como uma pergunta para a professora, mostra também que a bolha bolsonarista ela é muito menor do que os eleitores do Bolsonaro. Quer dizer, os eleitores do Bolsonaro, boa parte deles, não eram bolsonaristas. Eles votaram no Bolsonaro até por rejeição ao Lula ou ao PT, mas não é a bolha. Os eleitores do Bolsonaro não são a bolha bolsonarista. A bolha bolsonarista é muito menor. E eu acho que a tendência é essa bolha, com o tempo, com as descobertas, etc., e até diminuindo. É isso que eu acho que... Não sei se a senhora concorda com isso, que há a tendência dessa bolha diminuir. Thales, concordo plenamente com a sua avaliação, né? Acho que a gente precisa qualificar melhor aí quem é esse eleitorado né, que votou em Jair Bolsonaro, que é um eleitorado de direita, mas ele não é majoritariamente, né, da extrema direita ou que não dialoga aí, né, com essas pessoas que atentam, né, contra a democracia, que não tem apreço com os valores democráticos. E isso fica muito mais claro hoje, quando a gente tem evidências claras aí, né, de que foi um plano arquitetado, né, de tentativa efetivamente golpista, né, de quebra, né, de ruptura institucional, que é muito grave, né?
e que a gente consegue perceber pessoas que não compactuam efetivamente e com certeza, se tivesse uma outra opção ali, né, mais moderada, que efetivamente também dialogasse ali com outros valores no plano econômico, né, pensando questões de características do próprio Estado, né, provavelmente a gente teria um resultado diferente, né? E talvez isso vá acontecer em 2026, né? A gente tem hoje uma situação extremamente aí, clara, né, de indefinição, né, em relação aos nomes da direita, mas a gente tem a clareza dessa inegibilidade aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e hoje cada vez mais forte aí as chances de qualquer tentativa de reverter isso, né? De possibilidade de qualquer anistia, né? Como se aventava aí ainda em 2024 e que, por sorte, Arthur Lira não levou adiante, né? Porque seria aí hoje uma situação extremamente vergonhosa e deprimente para alguém que está à frente da, né? Ainda está à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Olha, foi por pouco, viu? Porque estava se formando ali um certo consenso em torno, não sei se de uma anistia para Jair Bolsonaro, mas uma anistia para quem participou ali dos atos golpistas. E seguindo aqui na nossa cobertura, gente, tem uma matéria hoje interessante